Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. A ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês como usar essas APIs como o Palm do Google, o ChatGPT da OpenAI para resumir vídeos do YouTube e também para conseguir fazer perguntas para eles e ter exatamente em qual ponto do vídeo, em qual timestamp, a sua pergunta foi respondida. Então nesse primeiro exemplo aqui eu estou trazendo um vídeo do Flow, né, sobre automobilismo com o Felipe Massa e o Rubinho, onde eles estão discutindo aí alguns temas em geral e eu quero trazer o resumo do que foi dito nesse podcast. Então, colocando a URL aqui, ele embeda o vídeo para mim, para eu saber qual que é, pega a transcrição, né, em texto do que foi dito nesse vídeo, manda para o OpenAI para conseguir ter o resumo, né? Então, aqui ele está processando e quando ele terminar, ele vai me trazer exatamente o que foi dito aqui no podcast. Então, eles estão falando sobre, basicamente Fórmula 1, como ela se popularizou nos Estados Unidos, falando sobre a Netflix também, enfim. Agora vamos para o chat. No caso do chat aqui, eu vou colar mesmo a URL. E depois de processado, eu consigo fazer perguntas. Então, o que fez a Fórmula 1 explodir nos Estados Unidos? Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa pergunta, fazer uma busca por similaridade em todos os outros trechos que estão na transcrição do vídeo, trazer os mais relevantes e resumir já com timestamp para mim. Então ele está falando que a série do Netflix que foi o que ajudou o esporte a se popularizar. Se eu der o play, Então, ele já está exatamente no ponto. O que aconteceu com a Fórmula 1 foi algo que foi impressionante. Hoje em dia tem 3 corridas nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa, Felipe, que você... Dos Estados Unidos, o Rubens tem tanto tempo lá, uma história ótima. Nos Estados Unidos. Sempre foi o sonho, a Fórmula 1 sempre teve um sonho de fazer explodir nos Estados Unidos e nunca conseguiu, né? E, tipo, deixa eu só... claro. Isso sempre... E aí aconteceu, tudo que aconteceu, a Fórmula 1 criou uma situação onde, o Rubens sabe muito bem, o piloto de Fórmula 1 usa capacete. O Netflix conseguiu trazer, né, Bom, enfim, aí ele vai falar que o Netflix conseguiu popularizar o esporte, ajudou nos Estados Unidos e etc. Mas vamos ver como isso funciona na prática, né? Que é um Jupyter Notebook gerenciado pelo Google, tem uma VM por trás, a gente pode usar, é bem legal. O primeiro passo é instalar as bibliotecas, e aqui eu tenho uma descrição do porquê que eu estou usando elas. Se você estiver usando o Google Palm, OpenAI ou qualquer outra API de Large Language Models, você vai precisar de uma key. Essa aqui eu vou revogar depois. Vou importar as bibliotecas. A primeira função, ela simplesmente vai pegar a transcrição do vídeo para texto, né? Que usando essa biblioteca aqui do YouTube Transcript API. Então eu passo o ID do vídeo, que é o que vem depois do V. Então estou fazendo esse split aqui. E eu peço para ele trazer na linguagem que ele encontrar, obviamente, dentro de português, espanhol e inglês. É o meu caso, vocês podem adaptar para o de vocês. E se eu rodo, esse é o formato que ele vem. Então, ele traz o texto, o início desse pedaço e a duração. Como é de legenda, vocês vão ver que são pedaços pequenos, né? Aí duração 2, 3 segundos. E para fazer a sumarização, eu preciso juntar todos eles numa mesma string. Então eu faço isso com essa linha aqui, pego todos os textos, separo por new line e junto tudo numa mesma string. O LangChain, eu vou começar a usar ele aqui para poder fazer o split dessa string grande dos 7 minutos de transcrição de vídeo. Eu vou ter um curso dedicado sobre LangChain, porque é uma plataforma muito poderosa, vocês vão ver que ela é usada para tudo aqui e vale a pena ter uma playlist dedicada. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou colocar depois. Eu estou fazendo o chunk size, né? Ou seja, o pedaço desse texto em 2.000 palavras, mais ou menos. Mais ou menos porque tem uma questão de token, palavras, que eu vou explicar melhor depois. Um overlap de 50, ou seja, se eu só separar de 2.000 em 2.000, pode ser que o final do pedaço anterior tinha parte da resposta que está no começo do outro pedaço. Então esse overlap ele vai pegar os 50 últimas palavras do trecho anterior e colocar no começo do novo trecho. Aí eu faço o split, crio os documentos, que é o formato que o LangChain precisa para sumarizar, e vou fazer o Summarize Chain. Chain é uma cadeia de processos que o LangChain usa para fazer uma determinada ação. Ele recebe o modelo, que é esse aqui, e a chain type é MapReduce, ou seja, eu vou pegar cada um desses chunks de 2.000, imagina que tenha 10, eu vou fazer 10 prompts em paralelo pedindo para resumir essas 2.000 palavras.
Depois eu faço um resumo de todos os resumos. É assim que a gente consegue resumir textos gigantes sem atingir o limite de context window desses modelos, que são aí de 8.000, 4.000 palavras, depende do modelo que vocês estão usando, tá? Então, eu não vou rodar de novo, mas aqui ele já está dando lá o resumo, né, do vídeo que eu mostrei na UI, mas aqui eu estou mostrando no código. Então, falando sobre corrida, como o Netflix foi importante. Isso é o resumo. Para fazer a parte de chat, eu não posso simplesmente ter tudo junto. Eu preciso, como eu quero saber o timestamp do vídeo que aquilo está sendo dito, eu tenho que agrupar isso considerando o timestamp de início e fim. Então, o que esse código mais extenso aqui faz, está comentado até, é justamente isso. Se eu estou passando aqui um text length, no meu caso, de 200, com overlap de 20, ele vai pegar 200 palavras, né? Então, ele vai fazendo aqui até dar 200, aí vamos supor que parou aqui. Então, esse trecho, ele começou no 0 e terminou no 12, que é o começo do outro. Então, eu já sei o timestamp. Se a informação da pesquisa estiver nesse pedaço aqui, eu vou passar o timestamp de início 0. Então, é para isso que esse código está estruturando esse agrupamento daquela estrutura de dados que veio da YouTube Transcript API. E aí, quando eu rodo isso, eu estou devolvendo tanto o texto já agrupado quanto as fontes. E as fontes são a URL do YouTube formatada com timestamp. Vou mostrar aqui, ó. Então, o segundo texto, né, posição 1, o segundo trecho é esse aqui. E o source dele é esse aqui. O segundo trecho começa em 55 segundos. Então, essa é a lógica de texto e a origem dele, que é o source. E vou mudar para um diagrama aqui para explicar como é que é feita a parte do chat. Então, o primeiro ponto, Transcript API, vou pegar aquele texto todo e vou fazer o split, né, em trechos menores, que é aquele código que eu mostrei, e aí eu vou ter a parte 1, 2, a parte N, quantas tiverem. Vou usar embeddings, que é a representação vetorial de cada um desses pedaços, então eu vou embedar, né, vou transformar cada pedaço de texto desse aqui em um vetor numérico. A pergunta também que o usuário faz, eu vou fazer um embedding também com o modelo, para também transformar ela num vetor e vou armazenar num vector store, que no caso eu estou usando o Chroma. E eu vou buscar por similaridade, então eu quero saber quais trechos são mais similares à pergunta que o usuário fez, porque daí eu vou trazer essa parte mais similar para o modelo de linguagem junto com a pergunta. Então o prompt final ficaria assim, considerando o contexto abaixo, que vai ser o pedaço do vídeo que está mais próximo da pergunta, responda a pergunta, que daí vai ser a string da pergunta, e aí eu passo tudo isso para o OpenAI e ele vai me trazer a resposta final com base no contexto que eu coloquei para ele, que derivou dessa busca por similaridade. Eu vou ter um vídeo também dedicado sobre embeddings, então vai ficar bem mais claro para vocês o que está acontecendo por trás. Mas a função aqui, Process Video, é justamente para fazer o embedding desses pedaços. Então eu instancio o modelo de embeddings, eu pego lá com a função que eu mostrei aqui em cima os sources e os textos. O metadado é só formatando os sources aqui, né, para passar para o Vector Store. Eu estou usando o Chroma, que é um database de vetores, se eu não me engano, que também já está presente no LangChain, então é fácil de usar. E aí eu passo os textos, a API de embeddings, e ele vai criar a representação vetorial de cada pedaço desse aqui, e vai me permitir fazer a busca por similaridade. Então, se eu passar o vídeo aqui, ele vai fazer um embed. Nem sei se eu passei o mesmo vídeo, eu acho que sim. Fez um embedding, e aqui a cadeia de pergunta e resposta. Então, a busca por similaridade, que é esse retriever aqui, ele vai usar o search type por similaridade e vai trazer os 4 pedaços de texto que mais se aproximam da pergunta que o usuário fez. E aí eu crio uma cadeia que processa tudo isso em sequência, que é essa Retrieval QA with Sources. Então, ela recebe um modelo de um Large Language Model, nesse caso aqui o OpenAI. Ela é do tipo Stuff, ou seja, ela vai colocar tudo dentro do prompt. E o Retriever, para buscar os pedaços de contexto que eu preciso no banco, que é esse Chroma, é o método de similaridade, essa é a forma de busca. Então, quando eu passo uma mensagem aqui, uma pergunta que vem do usuário, ou seja, que fez a Fórmula 1 explodir nos Estados Unidos,
Ele vai pegar essa pergunta, vai passar nessa cadeia, que vai primeiro buscar os trechos similares à pergunta, colocar no prompt e pedir para o modelo, com base nesses documentos, responder. E é esse resultado que a gente tem aqui que eu mostrei na UI para vocês. Aí, por fim, o que eu quero compartilhar com vocês não é nem esse Colab aqui, que aqui é só para mostrar no detalhe o passo a passo, mas se vocês quiserem ter essa UI exatamente como eu mostrei no começo do vídeo, é esse outro Colab, eu vou compartilhar os dois, e ele faz a mesma coisa, só que já está consolidado. Então, você vai instalar as bibliotecas, trocar aqui e rodar isso aqui. Isso aqui, essa coluna, esse back-end, é uma aplicação em Flask, né? É um web server de Python bem popular, e todo aquele código que eu mostrei antes, ele está aqui, mas ele está no formato de rotas agora, né, para a gente conseguir servir uma aplicação web. E aqui eu puxo o HTML feio que eu mostrei para vocês do Git, então ele cai numa pastinha ali. Então, basicamente, roda essas 3 células, vocês vão ter esse resultado aqui e vão poder testar. Bom, e para acessar essa UI aqui, essa página a partir do Colab, como eu disse, né, o Colab está rodando um Flask, um web server, então essa célula fica rodando e ela disponibiliza uma URL. Essa URL é exatamente a UI, então o Flask é então o Colab é o back-end, e o front-end está nessa UI aqui que está fazendo um túnel para dentro do Colab. Então é uma forma interessante de usar o Colab e conseguir ter acesso a essa UI sem precisar subir nada, nenhuma aplicação, nem nada. Também não precisa rodar local, não instalar nada na sua máquina. Só abrir esse Colab, executar e você vai ter mais ou menos a mesma coisa que eu estou vendo aqui. Bom, era isso. Vou colocar os links na descrição e até a próxima.